Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os principais pré-requisitos para uma criança estar pronta para o período de alfabetização. Muitas vezes esse é um tema que angustia nós pais e os profissionais também que estão envolvidos nesse processo. Então eu quero te convidar a pensar em 3 grandes bases que eu classifico aqui quando vou trabalhar com uma criança e perceber se realmente esse processo de alfabetização está fluindo. Lembrem-se, o processo de alfabetização ele começa aos 6 anos e termina aos 8 anos. Isso é importante por quê? Porque quando a gente fala sobre transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, a gente sempre vai pensar nessa idade principal, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os pré-requisitos, ou seja, o que vem antes. Então, a primeira coisa que eu sinto que as crianças precisam ter esses componentes mais aflorados, a linguagem. Então, para ser alfabetizado, a criança precisa estar apta a falar todos os sons da língua, a não trocar os fonemas, né? Então, ao invés de falar prato, vai falar plato ou vai falar pato. Então, a criança já precisa ter adquirido todos os sons. Por quê? Porque se a linguagem oral não estiver completa, consequentemente, isso vai ser um reflexo na escrita, né? E aí a gente vai enfrentar outros tipos de problemas. Então, a primeira questão é a linguagem. Outro pré-requisito importante é que a criança tenha consciência do seu corpo, né? O que a gente chama de esquema corporal. Não apenas saber o que são as partes do corpo, né? Mas saber como o corpo se comporta no espaço, quando um cabe dentro do outro e também saber relacionar todas as formas de desenho, né? Então a gente diz que é a imagética do desenho, quando a criança consegue se organizar para poder desenhar. Essa também é o nosso segundo pré-requisito. Então, o primeiro, a linguagem, segundo, a questão do esquema corporal e terceiro, todas as questões que envolvem a psicomotricidade, ou seja, a coordenação global do corpo, né? Então, aquela criança que entende o que é pular, saltar, correr, né? Andar devagar, fazer essa estruturação com o corpo e as questões relacionadas à coordenação motora fina. Lembre-se que para ter coordenação motora fina, a criança precisa ter uma noção do movimento do ombro, do movimento do cotovelo, do punho e somente depois da pinça. Não adianta a gente começar com a pinça, vai ser aquela criança que escreve sempre com o cotovelo lá em cima. Então, são os 3 principais pré-requisitos que eu entendo que para o processo de alfabetização é essencial. Então coloquem aí, tem alguma coisa que o seu filho ainda não adquiriu, ainda está faltando? A gente vai falar sobre cada um desses assuntos também nos próximos vídeos, tá bom? Espero por vocês um ótimo dia, um grande beijo e até mais. Tchau!